Treta, o comunismo não funciona? Gente, antes de começar esse vídeo, eu peço que, por favor, você se inscreva aqui no canal. O meu canal é muito novo, portanto, se você acha que de alguma forma eu estou ajudando você, se inscreva aqui no canal. É uma forma que você pode retribuir, né, essa minha ajuda. Então se inscreva, se possível compartilhe esse vídeo ou os vídeos aqui do canal. Se você gosta de um conteúdo que seja reflexivo, crítico, analítico e principalmente questionador, então se inscreva, compartilhe o vídeo. Eu fico muito agradecido pela tua ajuda. E agora vamos para o vídeo. Para Elias. Elias, primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Minha câmera é essa? É. Faço uma excepcional dia, noite, manhã, não sei onde você está aí no planeta. Vilela. Seja bem-vindo. Obrigado aí por fazer essa mediação. O Elias tá aqui todo com a energia boa, né? Querendo debater. Querendo defender coisa que não existe. Aí eu já não sei, vamos ver. Vamos ver como é que é essas fábulas aí. Eu faço a primeira pergunta, então? Isso, já pode perguntar. Ô, Elias, qual que é a chance de você cair na real, igual um dia eu caí, que eu era aluno de escola pública, filho de faxineira, filho de funcionário público também. Fui treinado nesse idealismo de chamar Estados Unidos de imperialista, e culpar rico de tudo, e querer essa coisa de trabalhar no McDonald's para ficar com o lucro do McDonald's. Qual que é? Olha, o debate já começou muito mal, porque primeiro ele está começando atacando o Elias Jabbour. Então, se ele está começando já dessa forma, atacando o argumentador não o argumento, então provavelmente ele vai usar a técnica de ficar atrapalhando, de falar toda hora, falar junto com o oponente, não deixar a pessoa construir um raciocínio. Provavelmente ele vai fazer isso. Qual é a chance real mesmo? E ele ainda começa mentindo porque ele disse que na escola pública ele cresceu aprendendo isso. Deve ser mentira, né? Não quero chamar ele de mentiroso, não. Mas desconfia dessa informação. De você cair na real, você prosperar, você perceber que esse esquema de mais de 100 anos, desde essa escola de Frankfurt, aí, que foi o melhoramento do que a gente conhece como comunismo, esse negócio não vai funcionar. Então, qual que é a chance mesmo de você cair na real? Eu imagino que você deve estar numa nova dimensão, querendo mexer com política, querendo ser um cara badalado, usando mais investimento em rede social. E qual que é a chance mesmo? Você já parou para pensar? Você tem medo desse risco de você acordar para a realidade, deixar essa fábula de comunismo para trás? Ou você pode declarar que é 100% convicto de que isso nunca vai acontecer? Porque você pode continuar nesse mundo imaginário para sempre, porque você é dono do seu próprio nariz, né? Tem chance ou não, matematicamente, você largar esse negócio que não existe? 5 minutos para a resposta, seja bem-vindo também, Elias. 5 minutos? Como é que ele vai... Professor, Isso não é um debate, isso não é um debate, vai ser uma aula agora. No máximo, né? Primeiro, boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo, boa noite ao Pablo por sugerir o debate, ao Vilela por hospedar Obrigado. o debate. Pablo, não é cair na real, fábula. Eu acho que existe uma questão que os detratores do comunismo colocam, que aliás você já começa com um erro de análise aqui, porque a escola de Frankfurt foi da década de 40, ou seja... 1920. Oi? 1920 foi quando começou. Mas a força da escola de Frankfurt, por exemplo, vamos lá. Não, força é uma coisa, eu falei quando começou. Começou em 1920. Então, se você quiser corrigir, já corrige, porque foi 1920. Não, a escola de Frankfurt é uma já coisa... tem 105 anos. A escola de Frankfurt é uma coisa, Sim. o que eu penso do socialismo é outra. Né? Não, você não acredita na... Na escola de Frankfurt? Não Dá acredito. para fazer um Não, breve mas dá explicação? para pelo menos começar nessa humildade de reconhecer que você falou 40, mas é 20, né? Ó, tá vendo? Além de ele interromper, né, a fala da pessoa, além de ele atacar a pessoa, ele ainda vai querer se vangloriar em cima de um suposto erro de alguém. A questão de você errar uma data é uma coisa muito comum. Se é a data correta, exatamente ou não, acontece de esquecer. Eu mesmo eu vivo esquecendo até minha data de nascimento. É uma coisa que eu não fico falando toda hora. Eu sou uma pessoa ocupada, não tem tempo para ficar pensando nisso. Esqueço. Coisa minha, esqueço.
Mas assim, o que eu quero dizer é que o fato de você esquecer uma data, o importante é o todo que está sendo dito, né? Esquecer uma data é normal, todo mundo esquece, imagina. Mas ele vai se aproveitar disso para se vangloriar em cima do outro. Independente se é errado ou não, a forma como ele está conduzindo o debate é essa. Né? Porque para mim, até agora, quem está conduzindo é ele. Ele está ditando tudo aqui. Ele ataca a pessoa, ele interfere, né? Ele ataca o argumentador, ele interfere, né? Ele quer se vangloriar em cima do outro. São os cortes, né? O Pablo Marçal é muito bom nisso. Ah, pode ser. Não, pode ser não. Não Tudo tem bem. problema. Tudo bem. Tá, não, vamos lá, deixa aí. É ele que fala, tá na vez dele. Tá na vez Tá dele. bom. Eu não sou escola de Frankfurt, não sou isso. Eu trabalho com a história, Pablo. Não existe pessoas más, bonitas, feias, o capitalismo é culpado disso, o socialismo é culpado daquilo. Eu trabalho com a história. E a visão que eu trago é de processo histórico. Se você vai falar para mim que há 150 anos atrás, por exemplo, se alguém falasse que, aliás, hoje, há 150 anos atrás, alguém falasse que depois de 150 anos, o trabalho escravo seria super mal visto na sociedade, seria visto como uma chacota, uma coisa, um momento péssimo da humanidade, ninguém acreditaria. Daqui 150 anos, quando alguém falar que, olha, aquele cara tinha que sair de casa para vender a força de trabalho dele na rua, entendeu? Por um salário, por um X, por um aquilo, entendeu? Ele trabalhava 10 horas por dia, o que ele criava de valor, ele ficava com um décimo daquilo, o resto era o patrão. Ou seja, quando alguém fala isso, quando falar em mercado de trabalho, da existência dele daqui 150 anos, vai ser coisa super mal vista. Então não é fábula, é história, né? Como, por exemplo, você fala, por exemplo, que os ricos, eles andam de cabeça em pé. Não é isso que você fala? Não, onde eu falei isso? Não, você já falou isso já algumas vezes já. Que os ricos andam de cabeça em pé? andam de cabeça erguida. O que é rico? Estão terminando de falar? Não, você tá falando, Não. você tá checando fala minha, só tô te falando que... Não. Fala Os onde ricos- que você viu. Olha, eu acho isso uma péssima estratégia. Se a pessoa disse isso em outro lugar, a pessoa pode muito bem dizer que não lembra que disse aquilo. Então, essa coisa de você trazer uma coisa que a pessoa falou em outro lugar, com outra pessoa, em outra situação, outro momento, outro contexto, para mim é uma estratégia muito ruim. Trabalhe com o que você está ali no momento, não traz um troço de fora. Que isso não é legal, porque a pessoa pode dizer que nunca disse aquilo ou que não lembra que disse. Daí você está entregando uma coisa pro opositor. Os ricos andam de cabeça Qualquer erguida. pessoa com foi uma a vida da fala própria anos vida anda atrás, de há cabeça em pé. 150 anos atrás, Pablo, você falaria o quê? Os senhores escravos andam de cabeça erguida. Então, a fábula do comunismo, né, não é uma fábula, é um fato. Bora lá. Hoje vivemos a era do capital, ou seja, uma era em que os donos do dinheiro estão no poder. A China é um caso que você estuda, que você conhece, que você apresenta como modelo, em que o capital não está no controle político. Por exemplo, esses termos, o capital, não sei o quê. O que acontece, na minha opinião? Eu não acho que a esquerda, a extrema esquerda, esteja errada em adotar os termos técnicos. Porque esses termos, capital, socialização, coletivização dos meios de produção, algumas coisas aqui, elas não podem... Não é interessante usar o termo, por exemplo, o capital, não sei o quê, porque as pessoas, elas não têm um profundo conhecimento disso. E se você chegar com um tom argumentativo muito científico, muito técnico, visando que você quer alcançar pessoas e que elas entendam o que você fala, troca o nome capital por dinheiro. Porque daí fica mais fácil de compreensão, Eu, por exemplo, eu quando era mais jovem, quando era criança, quando eu era um pré-adolescente e eu via um noticiário falando capital, eu não entendia nada. Entende? E pode ser o caso de outras pessoas, porque ninguém tem a obrigação de saber tudo. O que as pessoas conhecem é dinheiro. Capital é um termo muito técnico para dinheiro, entende? Mesmo que muitas pessoas saibam, mas se você quer atingir mais pessoas, o interessante é que você tente englobar mais essas pessoas, mas com um linguajar de mais fácil compreensão. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que a esquerda ela é muito intelectualizada. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, porque a gente tem uma esquerda
que gosta de dar carteirada. Gosta de falar que é professor, gosta de dar carteirada. Quando você chega, você questiona, pô, a pessoa vai dar carteirada. Ah, você é formado? Pô, não sou. Ah, então, ó, eu sou. Aqui. Então, ó, senta lá, porque nem professor é. Nem estudou. Né? Então, assim, não tô falando que a esquerda toda é assim, mas uma parte da esquerda é, né? Isso daí, pra mim, é uma forma de você calar a boca de alguém. E eu não fico agradável com isso. Eu não gosto. Aqui não é professor reage, não. Aqui é trabalhador reage. Eu tô fugindo disso. Tô fugindo de gente... eu tô cansado de autoridade. Tô cansado. Muita autoridade. Muita gente com muita autoridade. O Pablo Marçal, ele tem a autoridade dele de dizer que é rico, mas olha o linguajar que ele usa. Ele não usa coisas técnicas. Ele usa palavras de fácil compreensão. E um cara como o Pablo Marçal, por exemplo, e muitas outras pessoas que têm poder aquisitivo vão pagar outras pessoas para orientar eles, para usar as melhores estratégias. Ou será que não? Será que ninguém nunca pensou nisso? Esses caras que têm dinheiro, eles nunca pensaram, vou contratar alguém para me orientar. O político faz isso. O Lula não se preparou para o debate com o Bozo? Lá com o Bolsonaro? O que impede um cara que tem dinheiro fazer isso também? Nada. Isso é uma tática. Aí fica interrompendo, né? Desconcerta a pessoa. Como ele chegou a essa tática? Sozinho? Pode ser. Mas será que todos são assim? Eu duvido. Eu duvido. E a esquerda fica intelectualizada. E aí, a maior parte da nossa população, né, que não tem nível superior, não entende. O que é isso que ele está falando? Ah, não entende. Simples assim. Ele quer rebater, você vai ter que ir, porque ele e o Pablo Marçal tá puxando o troço pro lado dele. Então você tem que, de alguma forma, equilibrar isso. Talvez mudando o linguajar seja uma tática. Então já é uma coisa diferente, não é capitalismo aquilo. Seja uma tática interessante, né? Capitalismo não é vende troca de mercadorias, não é vender força de trabalho somente. Capitalismo é um poder político exercido de uma classe sobre a outra. Né? Então não existe fábula, existe uma realidade. Enquanto o mundo, por exemplo, se afunda em miséria, desigualdade, pobreza, guerra, um país que advoga, os valores que eu advogo, por exemplo, que é a China, retira 1 bilhão de pessoas além da pobreza. Você vai falar para mim que foi a partir de prática capitalista, a partir de mercado, a partir disso, daquilo, né? Mas a diferenciação entre uma coisa e outra é quem manda no final das contas. E na China quem manda é o Partido Comunista, né? Então não existe fábula. Né? A questão racial, por exemplo, é uma questão da nossa sociedade que você compreende muito bem. Você veio da pobreza, você é o cara que sabe como que essa questão é colocada. O país do mundo que trouxe para o centro do debate mundial a questão racial e o primeiro país do mundo a criminalizar o racismo é a União Soviética. Ou seja, o socialismo foi responsável por muita coisa no mundo. Por abrir os olhos. O welfare state europeu, por exemplo, só existe porque uma fábula chamada socialismo apareceu. O Hitler só foi derrotado na Segunda Guerra Mundial porque um país que se dizia socialista, advogava o socialismo, derrotou o nazismo. Então não é uma fábula. Né? Ou seja, e acho que essa questão, Pablo, de você pegar um espantalho, ou seja, é uma fábula, isso é espantalho. Isso daí. Né? Isso não é uma forma séria de se trocar ideia. Falta 1 minuto, né? Você vai responder qual que é o percentual de chance, que a pergunta foi clara. A minha chance é zero. Zero. É zero. Quando a pessoa coloca o Antônio, ela decide que ela vai ficar nesse nível de ignorância e narrativa para sempre. O que eu pensava sobre socialismo há 10 anos atrás, não é o mesmo que eu penso hoje. O que melhorou? E não é o que eu pensar daqui a 10 anos, sabe por quê? Porque eu trabalho com o movimento real, Pablo. Trabalho com o concreto, com a prática, entendeu? A prática é o que tem para a verdade.
O socialismo ele não é um conjunto de ideias bonitas que tem na minha cabeça, um mundo de pantera cor-de-rosa, que eu vou implantar quando chegar ao poder. O socialismo é um processo histórico. Vocês estão no poder tem 20 e tantos anos, não fizeram nada do que vocês Ah, você prometeram. vai falar que o Brasil é um país socialista? Não, vou falar o Brasil não, o governo. O Lula é socialista? Claro que é. É 500 bilhões de reais para o Plano Safra, para o agronegócio, é um país socialista. $1 trilhão de orçamento Se de vocês reais. não dão conta de fazer, ele tem que bancar quem dá conta. Só uma coisinha. Então, olha a oportunidade. O Lula é socialista. Pô, mas o Lula é socialista? Ué, mas os irmãos batistas estavam andando com Lula por interesse deles. Ah, mas eles é que tocam o país para frente. São os empresários. E quem é que deixa os empresários tocar o Brasil para frente? Pronto, desbancou para Massal. Ele vai falar o quê? Que não é o Estado? Ah, então qualquer um faz o que quer? Não é, né? Pronto. Sem números. Ah, sem nome difícil. Pega o cara na contradição dele. Ah, mas os Estados Unidos é liberdade. Liberdade? Aonde? As pessoas, às vezes, se manifestam lá, são reprimidas. Acho que, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu não estou enganado, na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu, por exemplo, as pessoas estavam se manifestando. Eu acredito que na época houve repressão. Eu não vou dar certeza, mas basta você pesquisar. Por exemplo, ideia recente, o que eles fizeram nas faculdades, né? Ah, a pessoa se manifesta a favor ou contra o que está acontecendo lá, Palestina, Israel, seja lá o que for. E o que aconteceu com esses jovens que se manifestaram? Ah, pegaram eles porque eles estavam defendendo um troço que eu acho errado. Mas a questão não é se você acha certo ou errado o que eles estavam defendendo. A questão aqui é que lá é a liberdade. Se tem para um lado, tem que ter para outro. Simples assim. Então, pô, gente, não é difícil rebater esses caras. Para de usar termo difícil e vai no contragolpe. Porque daí esses caras dão muitas aberturas. Acabou o tempo, tem mais 10 segundos aí, ele tem a... Espera que aí você Rapaz, manda... tem pra ficar meio emocionante, tinha que ter esses... Vamos lá. Esse negócio de ficar dando aula aqui, aí eu vou ficar 3 minutos dando aula. Vai falar que o Brasil é socialista, aí é... Não, vou falar isso não, cara. Desde os meus 16 anos. Ainda tem a tréplica aqui. Não, Pode finalizar aí. Pode usar meu tempo pra finalizar. não, cara, aí é Renata Barreto 2.0, entendeu? Esse é o Vamos lá. problema, né? Então, Sabe? 3 minutos para... Falar que o Brasil Como é que você socialista, usa? Espantalho? É um espantalho. Quando o pô. argumento acaba, ataque a pessoa. Seguinte, 3 minutos para réplica. 3 minutos pra... Mas isso que ele está fazendo desde o início. Tá falando que o cara tá com uma viseira. Falando que o cara tá com fábula. Contando mentira, história. Isso não é atacar a pessoa, não. Que até agora o que ele fez foi isso. Então percebam que ele vai jogar qualquer coisa. Não interessa. O importante é ele passar que ele é o cara que tá acima. No final é isso que vai importar, porque o corte que ele vai fazer é com base nisso. Ele é o cara que sabe, que ele é o cara que responde, ele sabe tudo, ele tem resposta pra tudo. Pode interromper sempre que você quiser, porque senão não é um debate. Esse negócio vai virar uma aula. O que acontece todo mundo aqui, ó? A China, segundo Xi Jinping, ele chama a China de uma nação, 2 sistemas. É nítido que é comunista. Só que o que fez esse negócio explodir, na década de 90, você que está aí, você vai dar uma pesquisada, na década de 90 o PIB da China era 361 bilhões de dólares. Eu canso de falar disso, que isso me impressiona. Brasil, 461 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil era maior que a China em 1990. O que aconteceu na China? A China tinha um propósito como nação. Quando você tem uma nação que tem um propósito, e não esse dualismo, essa dicotomia que tem aqui no Brasil, onde cada um fica puxando para um lado, e aí você vê um cara que é de um partido comunista, querendo romantizar, tirando a pressão, sempre eles fazem isso. A esquerda romantiza o comunismo. Romantiza, mas
A questão da China, a gente tem que ter muito cuidado quando for abordar a China. Porque a China, ela pode ter um partido. Tem pessoas que dizem que lá são mais de um partido, né? O Elias Jabbour aqui disse que quem manda lá é o Partido Comunista. Bom, não sei. Cada um desses web comunistas, esse pessoal, cada um fala uma coisa. É muito confuso também de entender, porque cada um fala, um é Partido Comunista, outro tem vários partidos, mas quem manda... Bom, o que eu vou falar aqui é o seguinte, que eu vou aproveitar a oportunidade para falar, que eu vi uma reportagem certa vez que dizia que tinha um morador que morava num lugar e eles queriam pavimentar a rua, eles queriam, acho que criar uma bifurcação, dividir lá, construir, alguma coisa nesse sentido. Bom, concluindo aqui, sendo bem resumida a história, a pessoa estava morando lá, chegaram para a pessoa, falaram assim, olha, você tem que sair daí que a gente vai construir um troço. Você quer sair? Acredito que tenha sido essa conversa, porque a pessoa não quis sair. E aí o que eles fizeram? Eles botaram na estrada e quando chegou na casa da pessoa, a estrada abria um caminho e depois se fechava de novo. A casa ficou no meio da construção das vias. Ficou no meio. Agora, se lá é um comunismo, se lá é uma ditadura, né? Lá é uma coisa muito terrível e tenebrosa, por que o Estado não tirou essa pessoa à força de lá? Porque o Estado podia fazer isso. Não fizeram. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Eu não sou comunista. Eu acho a via, a forma de se obter isso, não me agrada. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa melhor, na minha opinião, né? Os comunistas vão discordar, mas acho que a gente não precisa ir para a extrema esquerda nem extrema direita, na minha opinião. Apesar de eu me considerar de esquerda, né? Eu não me sinto representado por nenhum desses políticos. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de China, né? E procurar ter cuidado e pesquisar um pouco para ter um pouco mais de informação. Isso é muito importante. E muitas pessoas acabam não fazendo realmente isso, né? Eles tiram um pouco da pressão do comunismo chamando de socialismo. E alega que esse negócio não funcionou. Eu tenho 30... Não, mas comunismo é uma coisa, o socialismo é outra. O que nós temos no mundo é o socialismo. São países socialistas com o objetivo de alcançar o comunismo. O comunismo, de fato, não tem. Ele ainda não se chegou no comunismo. O socialismo é a transição. Parece que você só consegue o comunismo em si, né, ao que eu entendi, ele só vai ser concretizado quando todo o resto do mundo virar comunista e derrubar o capital. Aí sim vai vir um comunismo. Aí sim. 38 anos, Elias. Desde os meus 16 anos o Lula está no poder. Ou ele, ou Dilma, ou a galera que fica vibrando a frequência vermelha aí, que é o sonho deles. Eles achavam que o Lula deixou de ser radical, que é o único jeito de vencer a eleição é parando com radicalidade, senão você não vence. O Bolsonaro é o único cara fora da curva com radicalidade, os demais todos, para vencer uma eleição, precisou de temperança. Lula temperou, descobriu que esse negócio não funciona e abandonou todos eles. Por isso que eu fiz a pergunta com muita clareza. Foi para debochar. O Lula caiu na real e hoje mesmo ele sancionou a lei lá que vocês ficam loucos, vocês que são comunistas. Né? Sancionou a lei, obrigado, mas pelo menos para trazer de volta o Brasil para uma temperança. A parada da linguagem neutra, que vocês tanto querem destruir o vernáculo, né? O vocabulário brasileiro. E daí ele jogou, né? Jogou pro colo deles. A esquerda, de certa forma, apoiou esse movimento identitário, né? E apoiou esse movimento identitário. E aí, quando o Lula foi lá, né? O Lula foi eleito, os ministros usando linguagem neutra. E agora o Lula vai lá, ó, proíbe. E aí, quem é de minoria e é identitário votou no Lula? É por isso que eu falo, eu não me sinto representado por ninguém. Nenhum deles me representa.
Nenhum. Nenhum. Eu te perguntei isso, não foi pra zoar, não. Porque eu já fui enganado com essa conversa. A conversa de ter um país melhor sendo todo mundo sendo dono de tudo. O capitalismo é ele que plantou o comunismo. E aqui você não vai debater com um cara que é capitalista. E talvez você vai anotar no seu caderno pela primeira vez. Por quê? Você tá louco? Um surgiu em detrimento do outro. Um só existe porque o outro existiu antes. Ele existiu para rebater o outro. Foi o outro que criou. Ah, vou criar aqui um inimigo. E que a impressão que tá dando para mim é essa. Essa palavra, eu sou governalista. Eu não sou do sindicato de capitalistas. Eu acredito que esses caras, eles não estão nem aí para ninguém mesmo. O negócio deles é capital. Então, como eu já vivi esses dois lados, você não tá pegando um cara antagônico a você. Eu não vim aqui discutir para falar que comunismo não funciona. Não é eu que falei não. Não funciona. E aí eu perguntei para ele, porque se um cara toma um choque de realidade, quando o cara descobre a riqueza, que descobre que ele não precisa ficar alimentando essa fábula, porque é uma fábula, é uma narrativa. Ele falou que vive de história. História vem da onde? De uma narrativa. Quem é o narrador da história? Se você pegar grandes historiadores, alguém vai falar que Hitler era de esquerda, o outro vai falar que era de direita. No final das contas, irmão, esse cara era do inferno, veio para matar gente. E aí que tá a grande verdade. Depende de quem tá narrando. O livro da escola nossa, que eu vi da escola pública, é FTD e FTE. Qual que é a influência? A influência é conservadora? Tem princípios fundamentalistas daquilo que de fato construiu esse país? Naquilo que a gente acredita como nação? Não. Então, qual viés que isso está pegando? Tréplica, 2 minutos. Pablo, primeiro que um país dos sistemas é uma fórmula construída por Deng Xiaoping para viabilizar a unificação da China com Hong Kong, Taiwan e Macau. Isso que você falou não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só entrar no YouTube e ver o documentário do Xi Jinping, que o pai dele foi um traidor do comunismo. Ele acordou, o pai do Xi Jinping acordou. Eu estou falando que o Deng Xiaoping que elaborou essa solução. É igual o politicamente correto. Não quer dizer nada. Se o... Tem regra, não? Pode ficar falando, fala aí. Deixa ele falar, vamos lá. Deng Xiaoping que elaborou, não foi o Xi Jinping. Qual que é o problema? Se você questão, usa, você valida. Peraí. Deixa ele terminar aí, vamos lá. A outra, se o Tá vendo que o Vilela interrompeu ele 2 vezes aqui em menos de, sei lá, 3 minutos, 1 minuto. Então, assim, é a tática, né? Para desestabilizar o argumento do outro. Quando o outro chegar e falar assim, não, porque lá na China o pessoal gosta de usar camisa vermelha. Aí o outro vai falar assim, não, mas camisa vermelha, claro, por causa disso, por causa daquilo, porque o ideal é a camisa azul. Então não adianta. Porque sempre que você for tentar rebater com algum fato ou algo do tipo, ele vai rebater com uma outra coisa, né? E sempre para tentar se sair por cima, né? Se o Xi Jinping disse isso, certamente ele disse em alguma conferência onde estavam delegados de Hong Kong, Macau e Taiwan, de que a fórmula de um país dos sistemas era continuar, que foi a fórmula encontrada pelo chinês para reunificar o país na década de 80. Então acho que esse que é o ponto. Um outro ponto, a questão de funcionar. A China, por exemplo, o núcleo da economia chinesa, porque não é narrativa, é fato concreto. O núcleo da economia chinesa são imensas empresas públicas, onde os trabalhadores são os donos das empresas. O sistema financeiro chinês, ele é público. Fábula, isso é só no conselho, eles não são donos das empresas. Conselho é uma coisa, mas você está falando com quem tem vários conselhos, tem mais de 60 companhias. Mas ele quer comparar o conselho lá da empresa dele com um troço de Estado? Você colocar trabalhado no conselho. Vou esperar seu minuto passar e depois se você quiser usar o meu, fica mais divertido Pablo, essa bodega aqui. Não, divertido tá no nível Renata Barreto, que eu achava que ia ser um negócio mais sério, entendeu? Vamos lá. São 144 bancos públicos. São 96 conglomerados empresariais estatais. Lá. O setor privado chinês, que é o setor capitalista, ele depende de demanda criada pelo setor público. E quem manda nas empresas é o Partido Comunista, Pablo. Isso é uma forma histórica nova. Você quer que um partido só mande aqui no Brasil? Oi? Você quer que um partido eu acho que nós temos que encontrar o caminho brasileiro para o socialismo, para o Partido Nacional. Eu estou falando que quem manda na China é o Partido Comunista. Não, Pablo. mas isso eu não falei que não é, não. Isso é certeza absoluta. Então o comunismo não é fábula. Mas vocês estão discordando do quê? De quem é dono do... Acabou o tempo dele agora? Aí eu falo alguma coisa agora? Não, agora é uma pergunta dele para você. Eita, mas fica completa. A gente tem que terminar o assunto. Não é terminar o assunto, a questão que o que define a diferença entre um modo de produção e outro
é quem manda nos meios de produção fundamentais da economia. No socialismo, em tese, a classe trabalhadora é representada por seu partido Acabou o tempo político. dele agora? Eu que tenho que ficar pedindo a regra ou é ele? Como é que funciona? E aí, gostaram? Interessante, né? Muito interessante. Muito interessante. A esquerda tem que abrir o olho, hein? Tem que abrir o olho e descer do palanque. Desça da plataforma aí, porque vai ficar usando ser intelectual? Vai ficar muito difícil. Bom, é isso. Então, tchau.